Quem sabe qual que é o tema do ano? Quem lembra? Transformação. Transformação. Então vamos ler. Não vou ler o versículo 1, porque o pastor Elton já fez uma pregação tremenda, né? Domingo passado, a respeito do versículo 1. Vamos dar mais uma olhada agora, então, no versículo 2. Olha o que... Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, aleluia. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. Fala conosco, que seja agora o que o Senhor quer falar, Senhor. Me usa apesar das minhas imperfeições, Senhor, e que o teu nome seja glorificado esta noite. Amém. Amém. Olha só, esse versículo, ele tem duas palavras-chave. Pode colocar de novo, por favor, para mim? Tem duas palavras-chave nesse versículo aqui. Quero ver se vocês concordam comigo. O que é? A primeira, claro, a palavra transformem-se, né? Eu vou pedir licença para ler uma tradução um pouco diferente, porque, por mais que eu gosto da Nova Versão Internacional, ela é uma versão para leitura, então ela às vezes não é a versão mais correta, não é a versão que transmite exatamente a palavra original no contexto original. Se eu ler, por exemplo, na Nova Versão Internacional, vai dizer assim: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. O verbo que está falando ali, que está traduzido como transformem-se, é metamorphos, em grego. Isso é grego, né? Fala, isso é grego para mim, porque é grego mesmo, metamorphos. De onde a gente tem a palavra metamorfose. E aqui está no passivo, não está no ativo. Na versão Almeida Revista Corrigida Fiel, por exemplo, fala assim: mas sede transformados. Então, claro, a gente fala transformados, a gente entende qual que é o sentido da palavra que está ali. E também não é porque está no sentido passivo, porque é sede transformados, que a gente vai deixar de fazer a nossa parte e sentar e dizer: não, agora Deus vai me transformar, porque é Ele que transforma, não sou eu, não tenho nada a ver com isso. Como o pastor Saulo sempre fala, se eu não fizer a minha parte, Deus não vai fazer a parte dele. Então a palavra ali, metamorfos. Morfos é mudança. E a palavra meta, muitos aqui talvez não conhecem, mas é uma palavra que eu uso praticamente o dia inteiro. Eu, provavelmente também o Felipe Moreno, que trabalha, com ciência da computação, o Bruno, que está lá em Utah, também trabalha com isso, o pastor Elton, muitos de nós aqui, a gente lida com essa palavra quase o dia inteiro, meta. O que quer dizer meta? Meta é o conjunto de coisas que formam a estrutura de algo. Então é a mudança completa, é a mudança que a gente fala posso falar mais uma palavrinha da linguagem de computação? É framework, ou palavrinha bonita, né? Mudar o seu framework, mudar a sua estrutura, mudar a sua base, mudar a parede, mudar o telhado, mudar tudo. Porque meta está falando daquilo que diz respeito ao ser inteiro. Então, essa mudança, ela precisa ocorrer. É o que a palavra de Deus está falando. Que nós não devemos nos amoldar aos padrões deste mundo, mas devemos ser transformados. Essa palavra metamorfose aparece 4 vezes na Bíblia. E ela está falando de um sentido de transformação gradual. Porque quantos sabem que existem 2 tipos de transformação? Existem mais, mas na verdade, os 2 principais que podem acontecer na vida de um cristão: soterios, que é a salvação, e metamorfos, que é a transformação. O que acontece?
no soterios. Você passa a acreditar no nome do Senhor Jesus Cristo. E o que Ele faz? Ele realiza dentro do nosso espírito uma transformação completa, finita. O espírito é que nós verdadeiramente somos. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo, mas o que nós realmente somos é o espírito. O espírito é aquilo que Deus soprou nas narinas de Adão, quando ele moldou ele da argila, do barro. E aliás, essa é a única vez que você vai ouvir de Deus sujando a mão para fazer alguma coisa. Desde o começo, né? Deus teve que botar a mão na massa, sujou a mão para nos fazer. E Ele soprou esse espírito, esse sopro de vida nas narinas de Adão. E ele se tornou alma vivente, diz a palavra de Deus. Essa transformação, ela é completa. Quando nós nascemos de novo, tudo aquilo que o diabo destruiu na minha e na sua vida, ou seja, ele tirou a nossa comunhão com Deus, ele tirou o nosso contato com Deus, ele nos fez seres que têm a característica de Satanás. Porque Satanás não é aquele bicho vermelho cheirando enxofre que todo mundo fala que ele é. Não, Satanás era o mais lindo dos seres que Deus criou na época dele. A característica de Satanás, porém, é de orgulho e de se centrar em si mesmo. E Deus tira essa natureza da gente. Não que a gente não possa mais ser orgulhoso, não que a gente não possa mais ser egoísta, mas não tem mais graça. Depois que você conhece o Senhor Jesus, entrega a sua vida a Ele, o pecado perde a graça, o egoísmo perde a graça. Amém? A gente tem o desejo de fazer o que é certo. A gente tem o desejo agora de fazer a vontade de Deus. Mas aí a gente se depara, como Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele fala: mas o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Já o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Então o que eu preciso? Transformação, que é o segundo passo. É o metamorfos. Nós precisamos ser moldados novamente. Como aquela canção falou, que nós vamos à casa do oleiro. É muito bonita essa imagem que Deus mesmo coloca na sua palavra, para que Ele nos refaça, para que Ele nos amolde e que Ele nos retorne ao propósito dEle. Logo que eu me convertia, eu orava muito a Deus falando assim: Senhor, eu não sei se eu sou martelo, se eu sou chave de fenda, o que eu sou. O Senhor sabe que tipo de instrumento que eu sou. Então, me restaura, me molda, me faz aquele tipo de instrumento que o Senhor me desenhou para ser, que o Senhor me fez para ser. Porque eu andei muitos anos longe do Senhor. E o que acontece quando você pega uma ferramenta e deixa ela fora na chuva? Por anos e anos e anos, né? Pega aquela chave de fenda grossa, bonita, deixa lá fora para você ver. É só ferrugem depois de alguns anos. Deus tem que fazer tudo de novo. E não é só isso. Isso fora o que a gente ganha, né? De nossos pais, não por culpa deles, por favor. Não é culpa do papai e da mamãe, tudo que acontece para a gente. Mas a natureza vai passando de pais para filhos. A Bíblia fala que a gente não precisa aprender a pecar. Essa natureza já vem com a gente. Então, além do que a gente faz para nós mesmos, tem a natureza que a gente nasceu. E que ela afeta a nossa alma. Porque essa natureza, quando nascemos de novo, ela é revertida. Aquela natureza lá do íntimo, o poder do pecado, ele vai embora. Amém? Quem pode dizer aleluia, glória a Deus com o irmão Roberto? Amém. Nós não somos mais prisioneiros do pecado. Agora, assim como o músculo tem memória,
Porque você aprende a fazer uma coisa por repetição, você fica muito bom em fazer aquilo, por quê? Porque o músculo tem memória. A nossa mente e a nossa alma também tem memória. E ela se condiciona a fazer aquelas coisas que a gente sempre fez. Então a gente precisa de transformação. Existe então 4 vezes essa palavra metamorfos na Bíblia. 2 delas, as 2 primeiras, está falando exatamente da mesma história. Está repetindo em Mateus, no 17, versículo 2, e também Marcos 9, versículo 2. Vamos ler Marcos 9, versículo 2. Olha o que fala ali. Fala: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Transfigurado, essa palavra aí, metamorfos. Lá em Mateus, usa a mesma palavra para descrever quando Jesus ficou branco, uma luz resplandecente, as vestes dele, a palavra ali em grego diz literalmente, elas reluziam como raios. E ele se tornou alguém totalmente diferente do que eles conheciam. Foi uma transformação total de Jesus. Mas eles sabiam que era ele, porque eles viram a transformação. Então, essa aí é uma transformação pela qual você e eu, que conhecemos ao Senhor Jesus, nós temos a certeza, nós temos a esperança firme, que é uma âncora, que ela vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar, ou então, se formos dormir com Ele, vamos estar esperando, descansando nele, e na volta dele, o que fala ali em 1 Coríntios capítulo 15, perdão, o que fala ali? Eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Aleluia, pode dar glória a Deus. Você vai ser transformado, eu vou ser transformado. Se mantemos firme a nossa confissão de fé no nosso Senhor Jesus Cristo, é certo, porque fiel é aquele que prometeu. Nós seremos transformados, teremos um corpo como o de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Mas o termo que é usado ali para transformado é um termo um pouco diferente. Ele fala alaço. Por quê? Porque não é uma transformação completa, é um revestimento. É um revestimento. Porque o nosso espírito já foi transformado, já é eterno, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O seu espírito e o meu espírito, nós que cremos em Jesus, nós já estamos na eternidade. Nós já fazemos parte da eternidade. Amém? Mas o restante, o exterior será transformado também. Então por isso o termo que está falando ali é alaço em grego, porque é um revestimento. E Paulo falou disso, ele falou que na verdade nós anseiamos de ser revestidos. O corruptível anseia ser revestido de incorruptibilidade. Isso vai acontecer. Glória a Deus. Se fosse só isso que nós tivéssemos a nossa esperança, já seria mais que suficiente. Já estaria de muito bom tamanho. Já é muito mais que eu mereço. Amém? Mas Deus tem mais. Deus tem também um metamorfos para mim e para você, que é diferente desse que está falando aqui, de Jesus. Porque Jesus, olha, veja ali, né, ele foi transformado em algo totalmente diferente. Porque antes, quem sabe que antes da morte e da ressurreição de Jesus ainda estava na velha aliança. Nós já fazemos parte da nova aliança. O reino de Deus já veio. E o reino de Deus, é como fala em Provérbios, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais, até se tornar dia perfeito.
mas o sol da aurora já está brilhando sobre a tua vida. Aleluia! O sol da salvação já brilha em você. A salvação eterna do Senhor Jesus já toca a tua vida. Aleluia! Dá vontade de pular de alegria, só da gente pensar nisso, não é verdade? Aleluia! Aleluia! Então, 2 vezes fala da transfiguração, uma vez fala ali em Romanos 12, certo? E faltou uma, porque só falamos de 3 até agora. Faltou uma vez que a palavra metamorfos é usada. E está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 18. Mas nós vamos começar do versículo 15. Porque é muito importante o contexto em que essa palavra metamorfos, essa palavra transformação, ela se encontra nessa passagem. Aqui Paulo escrevendo aos Coríntios. Ele diz o seguinte, vamos ler todos juntos de novo? De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Continuando. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Outras traduções falam que nós somos transformados de glória em glória. Aqui fala com glória cada vez maior. As duas estão certas, as duas traduções estão certas. Porque são múltiplas glórias. E vai ficando cada vez maior essa glória. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Antes de eu explicar exatamente qual que é o contexto dessa transformação aqui, eu vou falar da segunda palavra de Romanos 12, que é importante. A primeira foi transformação. Transformação do que? A segunda palavra diz da mente. Da mente. Essa palavra mente é uma palavra muito interessante, porque o povo que vivia naquela época no Império Romano não tinha o conceito de mente que eu e você temos hoje. Os hebreus do Velho Testamento também não tinham. E os hebreus do Velho Testamento tinham um conceito de mente diferente do conceito dos gregos e romanos. Porque na verdade a cultura romana foi influenciada pela cultura grega. E a maior alternativa, digamos assim, porque não é uma alternativa real, ao cristianismo naquela época, era uma filosofia chamada estoicismo. Inclusive, está voltando esse negócio. Estoicismo o que era? Era a filosofia baseada nos filósofos gregos. Os primeiros filósofos gregos famosos que a gente conhece, né? Que são Aristóteles e os filósofos chamados socratianos, eles começaram a dar forma a essa filosofia. E aí, no século III antes de Cristo, veio um outro filósofo chamado Zenão, e ele é considerado o fundador, porque ele mudou muita coisa que Aristóteles tinha falado. Aristóteles falou que existe um espírito que é imaterial e que o corpo é material, joga tudo isso fora. Zenão falou a mente, ou seja, a alma, porque a palavra para mente aqui e alma é a mesma coisa, eles usavam a mesma palavra. A mente ou a alma do ser humano é material, porque tudo é finito. Em outras palavras, essa filosofia foi como que
o advento do ateísmo, que tudo que você vê é o que é. Não existe mundo espiritual, não existe mais nada, a vida é isso aqui, quando acabar, acabou, não tem mais nada. Então, essa filosofia chamada estoicismo era a filosofia vigente na época de Jesus. E é como os gregos entendiam a mente. O povo daquela época, porque vocês sabem que a epístola aos romanos, ela não foi escrita aos judeus, ela foi escrita aos gentios da igreja de Roma. Então eles tinham esse conceito de mente, que a mente era simplesmente uma coisa material. E hoje em dia, já vi pessoas falando, todas as emoções que a gente tem, isso é só o produto de uma reação química no teu cérebro. Só isso, não tem mais nada, não existe espírito, coisa espiritual, isso não existe. Tudo besteira, eles falam. Vem do estoicismo esse conceito. É muito mais velho do que a gente pensa. Por isso que Paulo falou que o evangelho, para o grego, é loucura. Você fala, não, esse negócio é loucura. É muito aquém. A gente já passou disso. Não é o mesmo argumento que eles fazem hoje em dia no ateísmo? Não, a gente já passou desse negócio de religião. O ser humano já está muito mais evoluído do que isso. Nós já temos a ciência. Só que, abrindo aspas, né? Quanto mais pesquisam na ciência, mais eles descobrem que Deus e a sua palavra são verdadeiros. Aleluia! Só não vê que não quer. Porque não querem glorificar o Senhor. E a palavra de Deus diz que aqueles que não glorificaram ao Senhor, Ele mesmo os deu a paixões mundanas e Ele fez os sábios deste mundo se tornarem como loucos e os loucos como sábios. Eu prefiro ser louco pelo Senhor do que sábio de acordo com os padrões desse mundo, amém? Aleluia. Então esse era o conceito de mente dos gregos. O conceito de mente dos judeus era um pouco diferente ainda. Os judeus, eles também não tinham uma palavra para mente. Eles chamavam de tudo de coração. Só que eles tinham duas palavras para coração. Leb e lebab. Fala comigo, leb, lebab. A diferença dessas duas palavras é que uma começa com a letra Beth, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, e a outra tem um outro Beth na frente. Então tem dois Beth. Leb tem um Beth, Lebeb tem dois Beth, duas letras. É como a nossa letra, seria a nossa letra B, né? Segunda letra do alfabeto. Só que no hebraico, cada letra tem um significado. Beth, vem de Bethlehem, Beth Halel, Bethel. Beth quer dizer casa. Então, as duas palavras em grego que significam coração, uma fala de uma casa e a outra fala de duas casas juntas. Veja só. A cultura hebraica é muito linda. Mas se você ficar com um pouquinho de vontade depois dessa pregação de estudar mais a Bíblia, você tem que estudar mesmo, nós temos que estudar mais, eu preciso estudar mais. Começa pelo grego, tá? Porque nós vivemos na nova aliança, mas o hebraico é muito lindo. O hebraico é extremamente poético. O hebraico, ele tem uma visualização em cada palavra, em cada letra, que é absolutamente maravilhosa. Só pode ter vindo de Deus esse negócio. Então, Leb é o coração com uma casa. Lebeb é o coração com duas casas. Então, quando está falando em Leb, no Antigo Testamento, está falando realmente da minha alma. Ou seja, da minha mente, das minhas emoções, da minha vontade, né, dos meus sentimentos. Isso tudo, os gregos e os hebraicos, eles concordavam que a mente, ela não vive sozinha. A mente e as emoções e tudo aquilo que a gente conhece como alma, né, nossa vontade, né, os nossos anseios,
Isso tudo está interligado. E essas culturas antigas elas já sabiam disso. Só que o hebraico adiciona mais aquela outra palavra, lebeb. São duas casas. Porque agora ela está falando do Espírito, está mais dentro de nós do que simplesmente a nossa alma. É mais profundo do que o meu sentimento. É mais profundo do que a minha vontade, dos meus anseios. É algo que existe dentro de mim e me define quem que eu sou. E por que são duas casas? Por que tem dois Beth? Porque foi feito para que o espírito do homem vivesse em comunhão com o Espírito de Deus. No meu coração, no fundo do meu coração, no meu espírito, foi feito para ter comunhão com o Senhor. E toda vez que eu não tenho essa comunhão com o Senhor, tem uma casa vazia aqui dentro. E talvez essa noite Deus está falando com a sua vida, que essa casa está vazia faz muito tempo, e que está na hora de você receber o sacrifício do Senhor Jesus, ou de retornar para Ele, e para que essa casa volte a ser preenchida pelo Espírito do Senhor, cheia da presença de Deus. E o Senhor vai fazer um milagre na sua vida nessa noite, amém, aleluia, aleluia. Mas por isso que a Bíblia fala, que o apóstolo Paulo fala que o evangelho é um escândalo para os judeus, porque a afirmação de Paulo é que nessa segunda casa, o único jeito de nós termos comunhão com Deus é se Jesus Cristo sentar nela. O judeu, ele tem dificuldade de aceitar isso. Por isso que é escândalo para o judeu, que Jesus Cristo é aquele que vem restaurar nossa comunhão com Deus e colocar, se colocar dentro dessa casa que ficou vazia desde que Adão caiu, até que o Senhor Jesus Cristo obteve vitória sobre a morte, sobre o pecado, aleluia, e nos garantiu a vida eterna e a comunhão com o Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos voltar agora ali para 2 Coríntios 3, versículo 15 e o 18. O versículo 15 fala uma coisa muito interessante. Ele coloca o contexto dessa frase. Ele fala assim: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é o quê? Lido. Um véu cobre os seus corações. Está falando do povo judeu, que eles tinham um véu, a Bíblia fala, na frente da sua mente. E com isso, esse véu cobria também todo o restante da sua alma e até mesmo o caminho para o que está no íntimo do homem, no seu espírito. Mas quando alguém se converte ao Senhor, esse véu é retirado. Glória a Deus. E aí, depois que esse véu é retirado, é que pode acontecer essa transformação, metamorfose, na minha e na sua vida. Mas o contexto aqui é que a palavra do Senhor é que causa essa transformação em nós. Não somente a palavra do Senhor, mas está falando aqui também do Espírito, porque no versículo seguinte fala que onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade, porque o Senhor é o Espírito. É pelo Espírito e pela palavra de Deus que nós somos nascidos de novo. E é pelo Espírito e pela palavra de Deus que nós seremos transformados dia após dia. Amém? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Por isso, agradecer ao Senhor porque Ele enviou o seu Filho, que é a palavra personificada, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Um caminho novo foi aberto pelo sangue de Jesus. E eu e você, nós viemos a crer nisso, porque alguém nos pregou a palavra de Deus. Romanos capítulo 10 fala: como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
Nós cremos por causa da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Eu quero encorajar a cada um de nós, eu me incluo nisso, que nesse ano, talvez grego e hebraico ainda está um pouquinho muito, mas que tal ler a Bíblia a cada dia? Que tal a gente começar a ler bons livros? Livros bons, bíblicos. Que tal a gente fazer um esforço para que neste ano o Senhor possa nos transformar mais, para que o Senhor possa nos usar mais? Esse é o ano da transformação. Coloque-se de pé, por favor. Aleluia. Tem um missionário que trabalha no México, o nome dele é David Hogan. Eu já escutei muitas pregações dele, e ele sempre fala o seguinte, que a gente deve ler pelo menos uns 10 capítulos da Bíblia por dia. Eu sei que eu não estou nesse nível, mas precisava estar. E ele sempre fala assim, cada vez que você lê a Bíblia, você está juntando lenha. Fala para alguém que está perto de você, quando você está lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, você está juntando lenha. E olha só o que ele fala, quanto mais lenha você for juntando, quando o Espírito do Senhor vier, quando o avivamento do Senhor vier sobre essa casa, será que Ele vai achar bastante lenha no meu coração? Será que Ele vai achar bastante lenha no seu coração? Porque dependendo do tanto de lenha que tiver aqui, o fogo vai ser muito mais forte, ele vai queimar por muito mais tempo, aleluia! É necessário que nós conheçamos e sigamos a conhecer ao Senhor. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de chamar aqui na frente, se você foi tocado agora, e você sente que essa segunda casa, lá dentro de você está vazia, e você sabe do que eu estou falando, porque quando essa casa está vazia, a noite se encontra lá dentro, porque Ele é a luz do mundo. Leonard Ravenhill uma vez falou, não tem como você não saber que Jesus Cristo está vivo dentro de você, porque é a mesma coisa que você entrar num quarto e dizer, eu não sei se a luz está ligada ou desligada. Ou a luz está ligada, ou ela está desligada. E você, que o Senhor falou esta noite, que você precisa entregar sua vida ao Senhor, ou se reconciliar a Ele, eu chamo para que você venha agora, e nós estaremos orando com você. Mas venha logo, aleluia. Se você precisa, aleluia, glórias ao nome do Senhor, aleluia, é festa no céu, aleluia, aleluia. Venha, se você quer vir, venha também. Se existe alguém que precisa de cura nesta noite, isto vem mostrar o poder em nossos corações. Eu já sinto fluir, posso ouvir um novo som. É o som do céu, eu creio, é o som do céu, eu creio, é o som do céu, eu creio. Vem encher esse lugar, vem encher esse lugar.
milagre esta noite.